Quero lembrar que nós estamos no mês que é um mês de conscientização chamado de Setembro Amarelo. Domingo passado eu esclareci que não tem como nós aderirmos ou nos somarmos a todas as campanhas importantes de conscientização. Isso não significa que para nós algumas não sejam tão importantes assim, quando se fala de valorização de vida, quando se fala de valorização da criação do nosso Deus. Mas algumas a gente consegue, porque talvez são um pouco mais amplas e porque estão muito perto da grande maioria das pessoas. E aqui no Setembro Amarelo tem se falado muito sobre isso, né? A valorização da vida e quando ela não existe, o desejo de abandono da vida por muitas pessoas, né? Domingo passado eu trouxe alguns dados que nos confrontam, que fazem com que a gente tenha que pensar sobre que tipo de vida nós estamos tendo, o que nós estamos fazendo com a nossa vida e o que a gente está fazendo com a vida das pessoas ao nosso redor. Mas nesse Setembro Amarelo, a nossa ênfase não está nem no setembro e nem no amarelo, mas nas três últimas letrinhas aí, elo. Por isso que está até um pouquinho separado ali, né? Elo. Porque uma pessoa se desestrutura quando ela perde os elos importantes na sua vida. Nós precisamos ter um elo que nos fortaleça em uma vida que satisfaz, um elo que nos permita estar firmes na proposta da vida eterna que Deus tem para cada um de nós. Então, quando os elos que encadeiam a vida se rompem, se perdem, as pessoas se desestruturam. E é nessa desestruturação de pessoas, nessa desestruturação de famílias, nessa desestruturação de sociedade, que nós somos hoje o país líder no mundo, não no PIB, não na geração de riquezas, não nas suas mostras culturais, mas na ansiedade. País número 1 do mundo em ansiedade, o Brasil. Vivemos num lugar do mundo em que a taxa de suicídio é tão alta, porque nós vemos cada vez mais os elos serem abandonados e os elos serem destruídos. No domingo passado nós vimos na palavra de Deus que em Cristo nós recebemos a paz de Deus. E essa paz de Deus em Cristo guarda o nosso coração e a nossa mente, significando aqui os nossos sentimentos e o nosso propósito ou entendimento de significado de vida. E quando nós não entendemos o significado da vida, quando nós não sabemos o significado da vida e quando nós não conseguimos processar adequadamente os sentimentos, nós somos tomados por várias coisas que são ruins, como, por exemplo, a ansiedade. Mas em Cristo, nós podemos ter nossos sentimentos e o nosso propósito de vida ressignificado e seguro. A questão é o quanto a gente acredita nisso. Porque, por exemplo, se a gente perguntar, o quanto de 0 a 10 você acha importante na vida de um cristão a oração? Imagina que você preenche no lado da folha a nota que você acha importante orar. E do outro lado da folha, coloque uma nota para o seu tempo de oração. Quanto mais você ora, quanto mais consistente seu período de oração, maior a nota. Quanto menor o tempo que você ora, quanto menor a frequência, quanto menor a consistência, menor a sua nota. A sua nota da prática combina com a sua nota da teoria, porque nós temos, pelo menos, dito que Jesus Cristo nos traz a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente, e a ansiedade vai embora. E eu percebo que quando a gente crê nisso, a ansiedade vai embora, nosso coração e mente são guardados de fato. Mas se isso é só uma coisa que a gente ouve no domingo, mas não está em prática, a voz de profissionais dos saberes humanos, a voz de produtos, a voz de práticas desse mundo é mais importante para nós do que o que a palavra de Deus está dizendo. Então eu quero dizer que a gente sempre vai trabalhar no paliativo, e é o que nós temos feito. Por exemplo, imagina que você está vivendo num lugar, pelo menos temporariamente, em que tem fezes de rato, tem urina de rato, e isso é perigosíssimo. Tem pessoas que morrem por causa das doenças causadas pela urina do rato, pelo que tem na urina do rato, por exemplo. Imagina então que você se volte obstinadamente a limpar o tempo todo o xixi do rato, a limpar o tempo todo o cocô do rato.
Você está sempre limpando porque você sabe que aquilo traz doença. Isso não é insano? O que você deveria estar fazendo em vez de estar limpando xixi e cocô de rato? Se livrando dos ratos, não é verdade? Nós, como sociedade, aprendemos a administrar o xixi e o cocô, mas não falamos sobre os ratos. Então, a gente acaba tomando remédio, indo em profissionais da área da saúde mental, e eu não quero dizer que não devemos ou que não tem o seu benefício, porque eu acredito que cumprem um papel, e é importante a medicação, é importante a terapia, porque cumprem um papel, mas o que eu estou dizendo aqui tem algo mais anterior para nós trabalharmos, que é nos livrarmos dos ratos. Porque sem os ratos não tem xixi de rato, sem rato não tem cocô de rato. E o que a palavra de Deus nos apresenta nunca é no campo do paliativo, nunca é no campo do provisório, nunca é no campo do remendo, é no campo da estrutura de vida. E o que nós vamos fazer hoje é olharmos para a palavra de Deus sobre um presente que o Senhor nos dá, que tem a ver com estrutura de vida. Um presente maravilhoso que Jesus Cristo nos dá, e que nós precisamos aprender a usar e aprender a desfrutar, que é liberdade. Gálatas 5, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vou ler de novo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você sabe ser livre em Cristo? O que é ser livre em Cristo? Ser livre em Cristo é sair da escravidão do pecado e entrar numa igreja em que você não pode isso, não pode aquilo, que você tem que sentar desse jeito, não pode sentar daquele jeito, tem que vestir desse jeito, não pode vestir daquele jeito, tem que falar isso, não pode falar aquilo, tem que ir em tal lugar, não pode ir em tal lugar. Será que isso é a liberdade para a qual Cristo nos libertou? Sabe que tem música gospel e música que é gospel e não sabe que é gospel, né? Porque o dilema de como os cristãos vivem a liberdade está expresso numa música gospel que não sabe que é gospel, pelo menos em parte. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se ele soubesse que esse é um dilema cristão, o que eu faço com essa liberdade? Será que eu sou livre ou procuro novas prisões com cara de religião, com cara de espiritualidade? Aprisiono as pessoas ao meu redor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou da escravidão, do pecado, da falsa moralidade, da tirania de nós mesmos, nos recebendo no seu reino de paz, de liberdade e de amor. A liberdade é um remédio curativo de Jesus para as nossas piores doenças, porque as nossas piores doenças têm a ver com o pecado, e o pecado escraviza, e nessa escravidão somos levados à morte eterna. Então vem Jesus com a liberdade e nos tira dessa doença que causa a morte eterna. Mas existe um desafio: todo remédio tem uma dose recomendada. Mesmo um remédio que não tem efeitos colaterais pode ser extremamente perigoso se usado da forma errada. Por exemplo, uma dose baixa não vai combater a doença, e no caso de uma infecção, vai ser um problemaço para a pessoa. Mas uma dose excessiva pode trazer também graves problemas. Eu conheço uma pessoa, não vou dizer o nome dela, mora comigo, que quando era criança, pegou um xaropinho, porque a indústria farmacêutica coloca um sabor no xaropinho para a criança gostar de tomar o xaropinho, né? Não rejeitar o xaropinho. O problema é que gosta e gosta mesmo, né? Não sei se você lembra daquele gostinho que tinha aqueles xaropes, né? E ela virou, o remedinho foi parar no hospital. Porque todo remédio tem uma dosagem certa, tem uma dose recomendada. A liberdade é um presente que Jesus nos dá, mas tem um jeito certo de usar e tem um jeito errado de usar. Nós vamos ver primeiro o jeito errado, porque é a sequência natural do texto. Nós vamos para o versículo 13 desse mesmo Gálatas 5, e olha só o que a palavra de Deus diz: mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Não usem a liberdade para dar espaço
Não usem a liberdade para dar espaço para a carne. A carne representa a nossa vontade paliativa, a nossa vontade imediata e que é contrária à vontade de Deus. Dar ocasião à carne é deixar de usar a liberdade que nós temos em santidade e usar a liberdade para viver em pecado, que é o padrão que destrói a vida humana em todas as dimensões e relações. Imagine que você foi libertado de uma zona de guerra. Você estava correndo risco de vida, estava sujo, estava ferido, você foi libertado de lá. E agora você é livre daquela zona de guerra, só que tem um detalhe. Você é livre para não voltar lá, mas você é livre para voltar lá também. E é isso que em determinados momentos a Bíblia fala sobre como é que a gente que foi resgatado de lá quer voltar para lá. Porque quando Cristo nos liberta, Ele não faz de conta que nos liberta, Ele nos dá uma liberdade total. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É por isso que a gente tem liberdade para pecar. Deveríamos? Não deveríamos, porque eu saí de lá, eu fui resgatado de lá, eu estava morrendo espiritualmente lá, por que eu vou voltar para lá? E então, a liberdade, quando é usada para voltarmos para a vida que fomos resgatadas dela, é um problema, é um mau uso da liberdade. O apóstolo Paulo exemplifica o uso inadequado da liberdade com uma certa dose de ironia, no versículo 15. Mas, se vocês ficam se mordendo e devorando uns aos outros, tenham o cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Tem uma dose de ironia aqui, porque se a gente ficar se mordendo, se devorando, a gente vai se destruir. O problema na igreja dos Gálatas, para quem Paulo está originalmente escrevendo esta carta aqui, envolvia uns debates sobre o que podia e o que não podia, sobre o que devia e o que não devia, e também como lidar, como se relacionar com aquelas pessoas que eram surpreendidas em erros. Então isso era um tema muito forte naquela comunidade, sobre o que é o certo, o que é o errado, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, e como é que eu me relaciono com aqueles que eu acho que estão errados, que fazem mal, que vivem uma vida inadequada, como é que é a minha relação com estas pessoas. Em resumo, o dilema era sobre o que é o certo e sobre como tratar os que consideravam estar errados. E isso não pode ser mais atual do que hoje. Porque o grande dilema é esse: o que está certo e como é que eu me relaciono com os que eu acho que estão errados. Essa carta aqui, ela é atemporal, por isso ela é atual, mas parece que ela está sendo escrita para a igreja hoje, sobre o que é o certo e como se relacionar com aqueles que achamos que estão errados. É um dos maiores desafios para os cristãos do nosso tempo. Primeiro, porque o que é o certo, e eu não estou indo aqui pelo campo da relativização, tá? Porque o campo da relativização é o que é o certo, não podemos saber, então você fica com o certo, eu fico com o meu. Bom, se eu moro naquela direção, está errado eu ir nessa e ir para casa, a menos que eu dê a volta no mundo todo, né? Em algum momento, talvez eu chegasse em casa. Mas se eu moro nessa direção, está errado eu ir nessa. Se eu quero ir para Curitiba, está errado eu pegar um ônibus para Montevidéu. Tem certo e tem errado. Acontece que as pessoas elas não querem chegar à fonte do certo e do errado, porque, em geral, serão confrontadas com o que encontrarão lá, mas também porque pessoas de todos os meios que dominam, que exercem governo, seja dentro de igreja, seja dentro de governos políticos, seja dentro de instituições ou dentro da família machista, diziam, isso é o certo, mas não viviam o certo. E quando estabeleciam o que era o certo, não o faziam por amor, mas por imposição. As pessoas cansaram de gente dizendo que é o certo. Então faz o seguinte, fica com o teu certo, eu fico com o meu certo. Mas a questão aqui não é relativizarmos o certo, mas é considerarmos a possibilidade de que o que eu acho certo talvez não seja.
a gente precisa fazer mais esse questionamento a nós mesmos. Será que o que eu considero certo de fato é? Porque todos nós temos uma cosmovisão. É um jeito de perceber o mundo, de considerar o que é real e o que não é real. E tem coisas que para nós são conscientes, eu acho que isso existe. Tem coisas que são inconscientes, você nem sabe que acha isso, mas você acha isso. É uma cosmovisão. E um dos sérios dilemas é que a gente, em geral, não pensa sobre o que pensa. A gente só pensa. Então, quando a gente vê as coisas, a gente está colocando elas sob o nosso olhar, sob a nossa própria cosmovisão. E o problema é que aquilo que deveria determinar a nossa cosmovisão acaba estando dentro da nossa cosmovisão, como, por exemplo, a Bíblia. Então, eu tenho uma cosmovisão. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que o que Ele quer é assado. Eu acho que as coisas servem para isso, e eu vou ler a Bíblia. E com a força da minha cosmovisão, se você soubesse o quanto isso é forte, com a força da minha cosmovisão, eu acabo lendo a Bíblia e vejo ela reforçando a minha cosmovisão, e isso é um problemaço. Porque quem sou eu para me identificar com tudo que está escrito na Bíblia? Quem sou eu? Quem é você? Eu tenho intencionalmente questionado a mim mesmo mais do que questionado as pessoas. Eu leio a Bíblia ciclicamente, né? Em um ano, eu, em geral, leio mais de uma vez a Bíblia. E eu entendi a força da minha cosmovisão na leitura da Bíblia, e eu disse, isso não pode ser assim, porque cada vez eu vou reforçar mais as minhas convicções. Então eu decidi que a cada leitura eu deixaria que a palavra de Deus determinasse o que é o certo e errado, o que eu penso ou deixo de pensar. E tem mudado muitas coisas na minha vida. Eu, por exemplo, como marido, não tenho mais a mesma teologia do casamento que eu tinha há 17 anos atrás. Não tenho mais a teologia de casamento que eu tinha de 10 anos atrás. E eu quero até dizer para você que esse mês a minha teologia sobre o casamento mudou. Porque eu recomecei a estudar a teologia do casamento na Bíblia. E quando você está aberto para entender o que é o certo do ponto de vista de Deus, você toma cada susto, porque, olha só, eu pensava o contrário disso. E toda vez que eu lia, parece que eu estava vendo o que reafirmava o contrário disso. Lá nos Gálatas, eles estavam determinando o certo e o errado, e não combinava com o que o Senhor Deus dizia. Tanto é que o apóstolo Paulo, em algum momento aqui nesta carta, ele escreve, vem cá, vocês abandonaram aquilo que vocês receberam, aquilo que foi o evangelho que foi pregado desde o início para vocês têm que se firmar na palavra. Aqui aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, se vier um anjo do céu e pregar algo diferente do que eu estou revelando aqui, ó, mesmo que eu volte e pregue diferente do que eu estou falando aqui para vocês, não escutem, seja amaldiçoado esse anjo, seja amaldiçoado as pessoas, seja amaldiçoado eu se eu falar algo diferente, para ver a seriedade do que é o certo. E o que nós podemos estar errados e equivocados a respeito do que nós achamos. E aí tem uma outra questão, porque nós temos sido livres em Cristo internamente, mas externamente nós também temos sido livres para emitirmos as nossas opiniões. E aí acaba que o jeito que a gente emite as nossas opiniões tem tornado o mundo um lugar pior para viver. Eu penso que os cristãos estão usando a sua liberdade de um jeito que está tornando as coisas mais difíceis. A Europa foi cristã, agora ela é pós-cristã. Os Estados Unidos foi cristão, está sendo de deixar. Embora a gente não possa falar geograficamente, a gente só está falando de localidades, de comunidades. O Brasil já não está mais tão cristão quanto pensava que era, porque agora a gente tem até evangélico nominal, né? A tendência é que nós, em pouco tempo, sejamos um país pós-cristão. Mas como é que a igreja passou nesses lugares e agora essas pessoas não querem mais ouvir falar de Jesus? Tem a ver comigo, tem a ver com você. Com o jeito que nós enxergamos verdade e com o jeito que a gente proclama essa verdade. E a proclamação da verdade da igreja, que muitas vezes nem é verdade, é um dogma religioso, é uma doutrina humana, é um costume que é colocado como se fosse vontade de Deus. O jeito que tem sido feito
tem sido o jeito feito de forma acusatória, discriminatória, rude e que causa feridas e afastamentos. Isso significa, então, topar com tudo o que é pecado e dizer, não está tudo bem? Não. Mas é entender que existe um processo no qual Deus quer nos usar para resgatar o mundo. Quando Jesus veio, ele diz, eu vim para salvar o mundo, não vim para condená-lo. Eu vou voltar uma outra vez, e aí quando eu voltar, aí é julgamento. Mas eu vim para resgatar, eu vim para salvar, eu não vim para condenar. E Jesus disse assim, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, e agora eu estou dizendo, vão. Então, se Jesus veio para salvar e disse agora, vão vocês, ele está nos enviando para salvar ou para condenar? Para salvar. Mas eu tenho visto, com tristeza, os cristãos batendo naqueles que pensam diferente, batendo entre si também, e chamando isso de voz profética. Mas a igreja tem que ter a voz profética. Não na Bíblia que eu leio. Porque na Bíblia que eu leio, está registrado que nós fomos constituídos como um reino de profetas? Sim ou não? Nós fomos constituídos um reino de profetas? Não, nós somos constituídos um reino de sacerdote. Sabe qual é a diferença de profeta para sacerdote? O profeta chega na trave. O profeta chega e diz, vem cá, olha aqui, ó, tinha que ser isso, está sendo isso, se continuar assim vai ser aquilo. Essa é a voz profética. Mas eu e você não fomos chamados à voz profética, a menos que você tenha recebido o dom de profecia, o qual nós não negamos. Mas o papel do sacerdote é ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus. Então, quando alguém agride outra pessoa, diz que isso é voz profética, primeiro, está usando a voz errada. Deveria estar usando a voz sacerdotal. E mesmo a voz profética deve visar o arrependimento, a reconexão com Deus. Não a batida, não a agressão, não a mordida, como Paulo está falando aqui. Não pode ser confundido com devorar. Tentar impor o que a gente acha certo para os outros e ser grosseiro com os outros que pensam diferente, com diretas ou indiretas, falando, enviando mensagem ou postando, não tem nada a ver com profético. É falta de amor mesmo. No domingo passado eu trouxe um dado da Organização Mundial de Saúde que mostra, como eu já disse aqui no início, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E nós temos algumas peculiaridades. O jeito que a gente está vivendo, o jeito que a gente está fazendo a coisa, o jeito que a gente está se posicionando, o jeito que a gente está enxergando as coisas, a gente pensa que é o certo, e aí a gente vai, abraça esse certo e vai derrubando aqueles outros que a gente acha que estão errados. E a gente não tem vergonha de afrontar, de xingar, de chamar disso, de chamar daquilo outro. E aí estamos ficando deprimidos, depressivos, ansiosos, perdendo pessoas que se suicidam. E a gente nem parou para pensar que tem a ver com a gente se mordendo o tempo todo, com a gente mordendo as pessoas, sendo mordido pelas pessoas. Uma devoração total que, em vez de nos levar à liberdade, atenta contra a liberdade. As redes sociais dão vazão a um falso senso de liberdade, a um falso senso de poder, onde as pessoas se consideram especialistas em tudo que falam. E agride livremente os que pensam diferente ou que querem diferente, porque a liberdade individual ou de determinado grupo, sem limites e parâmetros, agride. Vou dizer de novo. Liberdade individual ou de grupo, sem limites e parâmetros, mais cedo ou mais tarde, agride. Na década de 70 foi feito um experimento na Universidade de Stanford, que ficou conhecido como a prisão de Stanford, na qual os participantes desse experimento foram divididos em dois grupos. Um grupo que seria aprisionado e um grupo que não seria apenas livre, mas gerenciariam a prisão. Pode colocar a foto aí, Ana? Aí tem fotos e tem até filme, alguns filmes que foram feitos baseados nisso. O experimento era para durar 2 semanas. Durou 6 dias. E, na verdade, teria que ter sido interrompido até antes. Porque as pessoas que eram livres, mas sem limites,
se tornaram tão agressivas, tão violentas, que causaram feridas físicas e emocionais, que duraram muitos anos na vida daqueles que participaram do experimento como prisioneiros. Você já viu esse filme aí, ou já ficou sabendo disso, só para saber quem sabe? O experimento de Stanford. Era só umas fotos, não tem problema, só mostrando ali. Estava dentro do que foi enviado por e-mail para agora à noite, mas não tem problema. E será que aqueles caras são loucos? Olha, eles eram universitários, estavam estudando, sabiam que faziam parte de um experimento, era um ambiente controlado, de certa maneira. Será que a gente não faria isso? Várias pessoas que foram analisar o experimento, nas primeiras análises, ninguém, está aí as fotos, ninguém, com exceção de uma pessoa, achou que tinha tido abuso lá, porque o contexto abraça as pessoas. Os que eram livres oprimiram os prisioneiros porque usaram a liberdade sem parâmetros e sem limites. E é isso que acontece nas sociedades, na qual a liberdade é a principal bandeira. Quando a liberdade não pode receber nenhum limite, porque senão dizem que ela não é mais liberdade. Liberdade sem amor, mais cedo ou mais tarde, se torna uma arma que machuca e mata. E a nossa sociedade, sob a bandeira da liberdade de dizer e fazer o que bem entende, tem adoecido e feito adoecer. Como nós vimos, todo remédio tem uma dose recomendável para produzir os seus efeitos curativos, mas também tem uma outra questão importante: o remédio precisa ser absorvido pelo organismo. Não adianta você tomar um remédio, um nutriente, que o seu corpo não dê conta de absorver. Então, por exemplo, tem pessoas que têm deficiência de cálcio, e ela toma um monte de leite porque ela precisa de cálcio, toma suplemento de cálcio, mas continua com problema nos ossos. Porque cálcio sem magnésio no organismo é um cálcio que o organismo não consegue absorver, metabolizar, levar para onde tem que levar, para cumprir o papel que tem que levar. E, por experiência própria, eu também sei que certas coisas que são boas precisam de um elemento catalisador, ou metabolizador, ou potencializador. E um deles eu até trouxe aqui. Isso aqui é cúrcuma, também conhecido como açafrão. Quem conhece? Você sabia que isso aqui tem um poder anti-inflamatório muito grande? Isso aqui não é para vender a cúrcuma ungida e abençoada, tá? Isso aqui é só para usar como exemplo. Quando eu pesava mais de 100 quilos, eu tinha recorrentes episódios de inflamação nos joelhos e nos pés. E aí os médicos me prescreviam um anti-inflamatório que detona o organismo. E até que então nós conhecemos uma médica chamada Cristina Weber, não sei se você conhece a doutora Cristina, eu recomendo, que é uma médica que pensa fora da caixinha, não fora da casinha, fora da caixinha. E ela entende que às vezes o remédio vai te dar um benefício, mas vai te trazer muito mais malefícios. Então, sempre que ela pode prescrever uma coisa natural, ela prescreve. E eu não estou indicando para você, estou dizendo o que deu certo para mim. Ela prescreveu para mim cúrcuma, que eu mandei manipular na farmácia. Mas eu sempre uso em casa também, boto na comida. Só que tem um detalhe: a cúrcuma sozinha não vai ter o seu benefício. Então, é necessário que tenha outro elemento chamado piperina junto. Então, por isso que lá na prescrição está cúrcuma, aí tem a dose, piperina e a dose. Porque a piperina é um elemento que tem, vejam só, na pimenta do reino. E aí, então, a pimenta do reino, com a cúrcuma, tem o seu efeito adequado no organismo. A piperina, ela potencializa em até 2000% a ação da cúrcuma. Meus irmãos, nós temos a liberdade, mas nós precisamos de um elemento catalisador, nós precisamos de um elemento potencializador para que a liberdade cumpra seu papel, para que a liberdade atinja aos fins propostos por aquele que nos deu a liberdade, que é o Senhor Jesus. E que elemento seria esse? De que maneira que eu posso usar a liberdade acompanhada disto, para então tirar o melhor benefício? Que elemento seria esse na ilustração? O que você acha que precisa ter junto com a liberdade? O
que você acha? Aqui na igreja, se você disser Jesus ou amor, ou vai estar certo de cara, ou você vai acertar 50%. Porque normalmente vai ser Jesus ou amor. Até porque Jesus é o amor. É o amor. Liberdade sem amor, você vai se entupir dela, e ainda assim ela não vai fazer bem para você. Porque o texto que nós estamos lendo continua, versículo 13. Pelo contrário do quê? Está dizendo, não usem a liberdade de vocês para darem ocasião à carne. Não fiquem se mordendo e se devorando, porque vocês vão ser destruídos assim. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se resume em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Sem amor, a liberdade vira libertinagem. Sem amor, a liberdade de uns se torna ditadura contra outros. Sem amor, a liberdade é usada para agredir, ferir e excluir. Olha só. Você é livre para usar seu direito de expressão e ofender alguém? Você, como cidadão brasileiro, você é livre para usar o seu direito de expressão de maneira que magoe uma pessoa, sim ou não? O que você acha? Você tem liberdade de expressão, é um direito fundamental. Tanto é que a discussão no Brasil hoje, ou uma das discussões do Brasil é essa, né? Até que ponto você pode usar a sua liberdade de expressão dizendo que é liberdade de expressão. Mas aí, o que você acha? Pode usar a liberdade de expressão para magoar uma pessoa, sim ou não? Pode. Claro que pode. Você pode usar para falar o que você quiser. Em alguns casos você vai responder por isso, pelo uso que você faz, mas você tem liberdade de expressão. Em geral, ela é limitada por algumas coisas que você poderia trazer como crime, que seria calúnia, difamação ou infâmia. Mas não estou caluniando, ou seja, não estou imputando a alguém uma ação criminosa. Não estou difamando, ou seja, imputando a ela um ato imoral ou ilegal, porém não criminoso. Não estou causando nenhuma infâmia a ela, mas sem caluniar, sem difamar e sem cometer infâmia, tem muito espaço para machucar a gente ainda. E é o que tem acontecido, né? O nosso país tem sido dominado pelos haters. Já ouviu falar sobre os haters? Que são as pessoas que estão aí só para colocar lenha na fogueira. Pessoas que, ou por falta de caráter, ou por doença da alma, vão lá e despejam ódio nas pessoas, usando a pretensão da liberdade de expressão. Então, se a liberdade de expressão como direito for usado, você pode ferir pessoas, certo? Mas se o amor for o parâmetro para o uso da liberdade, você se sente livre para ferir pessoas, sim ou não? O que você acha? Então, olha só, você tem liberdade de expressão. Se você enxergar a liberdade de expressão do prisma do direito, você pode ofender, machucar, magoar, afastar, excluir, eliminar. Mas se você usa a liberdade com o amor, você não vai conseguir ofender, atacar, agredir, machucar, excluir, suprimir, eliminar. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: vocês foram libertados, houve uma libertação na vida de vocês. Agora que vocês são livres, tem que ter cuidado com o jeito que vocês usam essa liberdade, porque o jeito que vocês usarem pode ferir vocês e pode ferir as outras pessoas. E é o que está acontecendo no nosso país. É o que está acontecendo nesse mundo. As pessoas, sob a bandeira da liberdade, estão cada vez mais doentes. Se nós entendêssemos que a nossa liberdade precisa ser usada em amor, as coisas seriam totalmente diferentes. O jeito certo de usar a liberdade é usar a liberdade para amar. Alguns usam a liberdade para amar apenas a si mesmos. Mas discípulos comprometidos de Jesus usam a liberdade de maneira que inclui as outras pessoas. A gente está vivendo num mundo cada vez mais competitivo. E no cenário político e cultural
no qual estamos, a liberdade é usada para vencer. E não tem outro jeito, sabe por quê? Porque os recursos são limitados e escassos. Então, para alguém ter mais recurso, significa que alguém tem que ter menos recurso. Então, se alguém venceu, significa que outro alguém perdeu. E é assim que a liberdade é usada no mundo. Então, todo mundo é livre, você está livre. Nós vivemos numa parte do mundo em que existe liberdade. Mas você tem que correr com a sua liberdade para chegar antes dos outros. Para que você seja livre para perder, para vencer, e os outros sejam livres para perderem. Isso está muito errado. E aqui eu não estou falando de sistema político, eu estou falando sobre a intenção do nosso coração e sobre o uso que nós damos ao que chamamos de liberdade. A palavra de Deus diz claramente: não usem a liberdade para ferir, usem a liberdade para amar. Porque nesse mundo de ferir e ser ferido, todo mundo está saindo perdendo. E se você não entender que isso aqui que nós estamos falando é algo absolutamente profundo, e que se isso não for para a prática da sua vida, a gente vai continuar vivendo essa vida insana de morder e devorar, ser mordido e ser devorado, que esperança haverá para nós, que esperança haverá no mundo? O resultado do mau uso da liberdade está aí, no nosso país particularmente. As pessoas estão afundando em ansiedade, em depressão, em suicídio, em quebras de relacionamentos. Hoje eu conversei com uma pessoa que ele me diz: olha, eu na verdade eu não sei muito ainda o que eu vou fazer, porque eu já tive 5 casamentos, está como uma mulher samaritana mais ou menos. Porque é assim, né? É assim, eu sou livre para casar, sou livre para separar, sou livre para casar, sou livre para separar, sou livre para casar, sou livre para casar, sou livre para fazer filho, sou livre para não dar atenção para o filho, sou livre para... E aí tem que vir o Poder Judiciário para determinar quem que fica com a criança, quanto que tem que dar de pensão, tem que vir o Poder Judiciário para dizer que tem que dar, que o avô, que a avó tem que dar pensão para o neto, porque a mãe não dá, porque o pai não dá. Você percebeu o que a gente está fazendo com a nossa liberdade? Quebrando elos, quebrando vínculos. Primeiramente com Deus, porque Jesus Cristo não tem sido este elo, porque Jesus Cristo tem sido abandonado. Mas a gente não pode esperar que as pessoas tenham Jesus como elo, as pessoas do mundo, mas nós, eu e você, a igreja de Jesus, esse é o principal elo que vai nos manter firmes em Deus e que vai fazer com que os nossos casamentos sejam sólidos, nossa família seja sólida, nosso relacionamento como igreja vai ser sólido, as pessoas ao nosso redor encontrarão solidez. Somente a igreja de Jesus pode ser o contraponto, somente os discípulos de Jesus, sendo livres para amar e amando livremente, podem levantar os olhos das pessoas para Jesus. Leve muito isso a sério. Jesus o libertador, Jesus o amor. Contra toda falta de satisfação na vida, toda falta de sentido na vida, toda falta de vontade na vida, toda falta de paz na vida, eu prescrevo a você em nome de Jesus: use liberdade com propósito e amor sem moderação. Por que liberdade com propósito? Já vimos, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas não usem a liberdade para dar espaço para a carnalidade. Pelo contrário, usem a liberdade para amarem. E esse é um amor prático, né? Servindo uns aos outros. Aí então, usando a liberdade com propósito, que é amar. Porque amor é o elemento que catalisa, que metaboliza, que potencializa. As coisas serão diferentes na sua vida. Serão diferentes na vida das pessoas ao seu redor. E nós poderemos ser o contraponto no mundo. Cuidado com onde você junta a sua voz em busca de liberdade. Porque às vezes as pessoas estão perdendo tanto tempo e tanta energia juntando a sua voz por uma liberdade que vai durar um mandato, por uma liberdade que vai durar décadas, por uma liberdade que vai durar, no máximo, até Jesus voltar. E depois disso,
As pessoas que depois disso ficarem presas na morte eterna, não poderão mais ser libertadas. O prefeito de Caxias não pode libertar as pessoas do inferno. O governador Eduardo Leite não pode libertar as pessoas do inferno. O presidente da República, o Bolsonaro, não pode libertar as pessoas do inferno. Mas Jesus, no poder do Espírito Santo, através da minha e sua vida, é isso que Ele quer fazer. Nós somos livres para fazer isso. O grande dilema aqui é usar a liberdade para não fazer isso. Jesus, sendo Senhor e dono de tudo que existe, sempre foi livre, é livre e sempre será livre. Mas como é que Ele usou a liberdade dele, sendo livre? Ele usou a liberdade dele para amar, porque é assim que Ele é. O caráter dele é um caráter de amor. Jesus usou a liberdade dele para amar e com a sua vida nos servir. Olha, chega a ser até quase que absurdo dizer que Jesus, o Filho de Deus, veio nos servir, mas isso não é uma pretensão nossa. Jesus diz: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele era livre para nos criar ou para não nos criar. E Ele decidiu nos criar. E quando nós abandonamos Ele, Ele era livre para fazer outra criação, para nos deixar a própria sorte, mas Ele usou a liberdade para nos resgatar e nos trazer para a liberdade, atendendo assim a nossa maior necessidade, que era sermos livres do pecado e da morte eterna. E esse é o significado do momento que nós vamos, com liberdade e amor, celebrar agora. Nós estamos reunidos também para celebrarmos a ceia do Senhor. E aqui, nesta mesa, nós temos o pão que representa algo muito importante. É muito mais do que um pão, o significado. Este pão representa o corpo de Jesus entregue na cruz. Sabe por quê? Porque lá no início de tudo, sabe o que Deus disse para o ser humano? Coma livremente de toda a árvore do jardim. As pessoas pensam que o primeiro mandamento que foi dado por Deus é: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus não é o Deus do não, Ele é o Deus do sim. Ele não é o Deus da proibição, Ele é o Deus da liberdade. Então a primeira coisa que Deus diz em termos de orientação para o ser humano sobre como que nós poderíamos viver nesse mundo tem a ver com liberdade. Ele diz, está lá em Gênesis: comam livremente de toda e qualquer árvore do jardim. E aí tem o porém, que é um aviso. A árvore do conhecimento do bem e do mal, não come, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Então veja, Deus não está dizendo você pode essa e não pode aquela. Ele está dizendo coma livremente, mas não use a sua liberdade para comer aquela. Porque quando você comer daquela, você está sinalizando que quer ser independente de mim. Tanto é que Satanás vai dizer para Eva: vocês serão como Deus. Ou seja, eu posso usar a minha liberdade prestando contas para Deus, mas eu posso ser livre sendo o meu próprio Deus? Meu corpo, minhas regras, da minha vida cuido eu? Só faço o que eu gosto, só faço o que eu quero? Eu posso ser o Deus. Eu posso ser meu Deus, por que eu vou precisar dele? E aí, buscando uma liberdade através de rebelião, nós rompemos o relacionamento com Deus, porque lá no Jardim do Éden, enquanto humanidade, nós usamos mal a nossa liberdade. E aí vem o Senhor Jesus e nos traz para um ponto anterior à queda. Porque Ele, como árvore da vida, né, Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Como árvore da vida, Ele se apresenta e nos chama à conexão com Ele. E aí Ele nos dá liberdade e somos livres de novo. E assim como Deus disse lá no Jardim do Éden, coma livremente, Jesus diz para nós: vivam livremente. Mas cuidado com o jeito que vocês usam essa liberdade, deu problema lá atrás. Aqui tem o preço que foi pago pelo nosso mau uso da liberdade.
Comer desse pão, beber desse cálice, é beber em gratidão ao preço que Jesus pagou pelo nosso mau uso da liberdade. Mas é também em gratidão porque Ele nos tornou livres de novo. E eu quero convidar você, daqui a pouco, vir aqui pegar um pão, pegar um cálice. E quem pode fazer isso? Todos aqueles que entendem que Jesus fez isso e que só Jesus poderia ter feito e mais ninguém. Não foram os apóstolos de Jesus, não foram os familiares ou a mãe de Jesus, não foram os vizinhos de Jesus, não foram as pessoas que lideraram a igreja depois que Jesus subiu ao céu, tenham sido boas ou más, só Jesus. Porque se você acha que a obra redentora é feita por Jesus e mais alguém, nós teríamos que ter um outro tipo de pão e um outro tipo de cálice, ou talvez nós teríamos que pegar 2 pães, 2 cálices, 3 pães, 3 cálices. Mas por que a gente pega um só? Porque é um corpo de uma pessoa, Deus Filho, que se tornou carne e derramou o seu sangue, porque usamos mal a liberdade, mas para nos dar de novo a liberdade. Então eu convido você a, sem aglomerarmos aqui na frente, nos corredores, enquanto cantamos essa canção, vir buscar isto que representa o corpo e o sangue de Cristo vertido por nós na cruz. Aqui nas mesas tem o álcool em gel para você passar antes de pegar o pão e o cálice, e volte para o seu lugar e vamos fazer isso juntos. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Celebrando a liberdade, agradecendo ao Senhor, nós vamos participar deste momento, mas eu gostaria que você tivesse agora a oportunidade de falar com Ele. Use a liberdade que Ele dá para você falar com Ele. Ora aí, fala com o Senhor. Agradece a Ele por ter libertado você do pecado, de uma vida sem esperança. E pode ser que o Espírito Santo de Deus mostre para você sobre como você tem usado a liberdade que o Senhor deu. Pode ser que o Espírito Santo traga até pessoas à sua mente agora, lembrando você de vezes que você mordeu pessoas, feriu pessoas, devorou pessoas. E se Ele mostrar isso, não é para acusar você. Se Ele revelar isso, se Ele lembrar isso, é para dar você a chance de se arrepender e de confessar. E a se comprometer com dar frutos que demonstram arrependimento. A já colocar o propósito firme no seu coração de conversar com essas pessoas, pedir perdão. A Bíblia diz que no que depende da gente, a gente deve ter paz com todas as pessoas. Talvez isso não esteja mais nas suas mãos, porque a pessoa não queira mais falar com você de jeito nenhum. Ou que talvez a pessoa até já tenha morrido. O Senhor não vai cobrar de você algo que não está nas suas mãos, mas se o Espírito Santo de Deus lembrar você agora sobre pessoas que você pode falar com elas, mesmo que seja difícil, é importante nesse momento, para a honra do que Jesus Cristo fez, para valorizar este momento, se comprometer a fazer isso, a usar a liberdade para fazer o certo aos olhos de Deus. Em nome de Jesus, o nosso libertador, com a liberdade que Ele nos deu, nós fazemos isso juntos. Comamos o pão. Tomemos o cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado. Só o Senhor pôde fazer. E o Senhor fez. Nós somos gratos por isso. Nós te agradecemos. Nós te louvamos, te adoramos. Tu és bom, teu amor dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. Espírito Santo de Deus, dirige as nossas vidas, de maneira que vivamos verdadeiramente de forma livre, e que o Senhor liberte pessoas através das nossas vidas. Que o Senhor nos mostre o momento em que a gente está pronto para ferir alguém. Que o Senhor nos mostre o momento que a gente está pronto para usar a liberdade, para cometer pecados. E que antes que essas coisas aconteçam, nós sejamos inundados ali pelo Teu amor. Que a gente se apegue ao Senhor e que de nós só saiam as coisas boas que vêm do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pois eu bem sei, declara isso de novo. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Você pode sentar por alguns instantes. Eu quero repartir aqui algumas oportunidades muito especiais. O meu pequeno grupo de comunhão online multiplicou e eu ainda tenho espaço para casais comigo e com a Paulinha. Como é que funcionam os pequenos grupos de comunhão? Eles são online nesse período, mas a gente decidiu que, mesmo em meio à pandemia, a gente não ia deixar de viver coisas de igreja. Mesmo que tivesse que fazer diferente, não deixaríamos de fazer. Então, no nosso pequeno grupo de comunhão online, a gente se reúne online através do Google Meet. Isso é complicado? Não é. Imaginemos que aqui nós somos um pequeno grupo de comunhão online. Nós temos um grupo no WhatsApp. Aí o líder do grupo, minutos antes do encontro, coloca o link ali. Aí é só clicar no link. E aí, se você está usando notebook, computador, não precisa instalar nada. Mas se você usa o celular, instala o aplicativo Google Meet. Esse negócio de instalar é complicado. Não, do jeito que você instalou o Uber, do jeito que você instalou o Spotify, do jeito que você instalou o joguinho, é aí sim que faz. Vai lá e instala o Google Meet. E aí você coloca o celular ali de pezinho para frente de você. E aí a gente reúne 50 minutos. E nesses 50 minutos a gente preenche de valor e significado. A gente compartilha nossas alegrias, sorrimos uns com os outros, rimos uns com os outros e oramos agradecendo. Sabe essa mensagem que eu estou trazendo aqui hoje? O pequeno grupo, ele vai dar um passo além. A mensagem terminou aqui. Mas o pequeno grupo de comunhão online, ele vai além, porque tem reflexões de aplicação para a vida. E cada um tem a oportunidade de dizer de que maneira que Deus chegou ao seu coração através da palavra ministrada. E aí tem o momento de compartilhar as coisas que pesam, as coisas que doem, as coisas difíceis. E a gente compartilha lá nossos pedidos de oração, apresentamos a Deus em oração. Também são compartilhados no grupo coisas da nossa vida como igreja, então a gente fica mais conectado, é bênção. Mas eu tenho dito, se você faz parte de um pequeno grupo de comunhão e não tem acontecido milagres, que não tem acontecido coisas muito especiais, eu encorajo você, acredite mais no que Deus pode fazer quando vocês estão reunidos em nome de Jesus. O nosso grupo e tantos outros que eu tenho ouvido testemunho, tem sido bênção demais, tem sido bênção muito especial. Nesse mundo perdido, nesse mundo caótico, nesse mundo de competição, nesse mundo de uso errado da liberdade, a gente tem oásis no meio da semana. Então, como meu pequeno grupo ele se multiplicou agora, né, porque eu reparti primeiro a liderança com a Adriana e a Chayana, e agora a gente pode repartir a liderança do grupo com o Rafa e a Prisciele. Então, como um pequeno grupo funciona bem com 2 casais de líderes, então agora eu posso abrir um outro pequeno grupo de comunhão online. Então, se você é um casal e quer participar do meu pequeno grupo, ainda tenho vaga para 2 casais. As outras vagas já estão preenchidas. O meu grupo se reúne na quarta-feira, às 8 da noite, das 8 da noite às 8h50, é bem simples, é bem fácil, é bem profundo. Você pode me procurar se não tem o meu WhatsApp, hoje ainda antes do culto, ou se você já tem meu WhatsApp, pode mandar um WhatsApp. Se você está em casa e não tem meu WhatsApp, é 54999075685, 999075685. E uma outra oportunidade também para casais, é o curso de casais de amor e respeito. Quantos aqui já fizeram? Eu sempre gosto de fazer esse levantamento, né? Tem vários casais aqui que já fizeram esse curso. O curso de casais de amor e respeito é baseado em Efésios 5:33, que diz como é que o casamento funciona. E ele funciona quando Cristo é o modelo e a força, e quando tem uma equação de amor e respeito. É o que está lá em Efésios 5:33. Então, esse curso são 3 encontros, no dia 25 de setembro, 16 de outubro e 27/11. São 3 encontros, eu e a Paulinha, minha esposa, ministramos o curso. É gratuito, você só precisa poder, né, ter essa disponibilidade para 25/9, 16/10 e 27/11. Se você quer se inscrever hoje, me procure depois do culto ou manda um WhatsApp, tá bom? Mas a igreja só pensa em casais. Não, nós temos pequenos grupos para mulheres, nós temos pequenos grupos para homens, nós temos pequenos grupos de adolescentes, nós temos pequenos grupos de jovens. Há pouco nós fizemos uma live para mulheres solteiras.
Então, a igreja, ela é dinâmica, é vida na vida. Então, acaba que em alguns momentos a gente concentra alguns avisos de determinado tipo. E o último aviso que eu quero repartir aqui é que, se você já tem caminhado conosco e tem entendido que esta aqui é uma comunidade de discípulos para você pertencer, não apenas frequentar, mas pertencer, então eu quero convidar você a se tornar um membro da Igreja Batista da Comunhão. E aí, para isso, a gente tem 2 encontros no qual a gente tanto compartilha a visão profunda da igreja, porque no domingo é só a ponta do iceberg, quanto a gente também se coloca à disposição para dúvidas teológicas, dúvidas sobre o funcionamento da igreja, dúvidas que tenha. Então, se você entende que chegou o momento de se tornar membro da nossa comunhão e não apenas um frequentador, então quero convidar você a se juntar a nós aí. Então, são 2 encontros. O primeiro vai ser no dia 26/9, é o último domingo desse mês, das 3 da tarde às 5h30, e no dia 17 de outubro, também um domingo, das 3 da tarde às 5h30. Mas eu não sei se eu quero me tornar membro, mas eu gostaria de conhecer mais sobre a igreja. Se inscreve comigo, deixa isso claro. Olha, não quero compromisso ainda, eu só quero saber melhor sobre a igreja. Não é sobre Jesus, tá? Conhecer mais Jesus e a Bíblia, a gente oferece uma outra caminhada, que é o discipulado, que é tão importante quanto. Na verdade, é uma etapa anterior. O que eu estou falando aqui, nesse momento, é para quem já entregou sua vida para Jesus, já é batizado, mas ainda não se tornou membro da igreja. Ok? Então, convido você agora a se colocar em pé. Nós vamos terminar essa celebração louvando ao Senhor com música. E eu desejo que você tenha uma semana aí abençoada e abençoadora, uma semana de paz, uma semana de liberdade e uma semana de amor. Amém? Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda o Senhor nessa noite. Amém. O Senhor é bom. Tenha uma semana abençoada e abençoadora com Jesus. Amém.